retornei para falar de um assunto muito importante chamado ansiedade. Vamos ver aqui na palavra do Senhor como lidar com a ansiedade, né? A qual muitas das vezes somos tomados por preocupação, né? E a ansiedade é algo que não é uma frescura como algumas pessoas falam, né? Não é algo que tipo, isso aí passa. Sim, passa, né? Mas é um treinamento diário que você tem que ter, né? Você tem que, a cada dia, fazer aquilo que a palavra de Deus ela vai nos orientar, né? Então, tem pessoas que o nível de ansiedade é tão grande que ela precisa tomar até mesmo medicamentos, né? Por conta da ansiedade, né? A ansiedade, ela causa ataque cardíaco, ela causa pensamentos acelerados. Então a ansiedade é muito sério, né? Então hoje a gente vai ver aqui na palavra de Deus como nos comportar nessa situação. O Senhor ele traz aqui uma resposta para nós, né? Então vamos meditar aqui no livro de Filipenses 4, a partir do versículo 6, tá bom? Vou falar diretamente aqui qual é o foco, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, olha aqui o que Paulo, ele diz para a igreja de Filipenses, né? Ele está falando, olha, não andem ansioso por coisa alguma. Antes, que sejam conhecidas diante de Deus com orações, súplicas, né? Ações de graças. Então, ele quis dizer o quê? Olha, você está ansioso, apresenta para Deus qual está sendo o seu problema, né? O que está te deixando ansioso? O que está te deixando preocupado? É um emprego que você quer? É uma conta que você precisa pagar? É um casamento que está abalado? Qual é a sua petição? É a sua saúde que está te deixando ansiosa? Pessoas que estão te devendo e não pagam? Então, Deus ele está falando aqui, através da vida de Paulo, né? Que nós temos que pegar essa ansiedade e lançar para Deus, né? O porquê da ansiedade? O que é a ansiedade? Você está preocupado por uma coisa que você não consegue resolver, né? A ansiedade é por uma coisa que você não consegue, não está no seu alcance nesse momento para você resolver. E aí, por isso que ele está falando, olha, lança para Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai estar em você, né? Aqui, ele fala, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Por que ele fala o coração e a mente? Porque quando estamos ansiosos, os pensamentos começam. Muitos pensamentos. Eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer aquilo. Que não sei o quê. E começa a vir o quê? O desespero. O desespero, ele entra no coração da pessoa. E aí vem aquela coisa. Meu Deus. Quando ela não começa a ter um ataque cardíaco, ela já começa a pensar o quê? Meu Deus, não tô dando conta, vou tirar minha vida. Ela pensa logo no suicídio. Ela pensa em fazer uma loucura, né? Eu vou ter que pegar de algum lugar, vou ter que roubar, né? Então você vê pessoas tomando decisões precipitadas no desespero por causa da ansiedade, porque ela não consegue esperar ver uma saída. Ela acha que para ela não tem saída. A pessoa, quando está numa crise de ansiedade, ela acha que para ela não vai ter saída. Ela quer já solucionar o problema dela.
Meu irmão, na hora que você tá passando com a crise de ansiedade, a última coisa que você pensa é em orar. É a última coisa. Porque a pessoa, quando ela tá ansiosa, ela acha que ela tem que resolver o problema. Ela começa a diminuir o poder de Deus, né? Diminuir Deus, falar, esse problema Deus não vai conseguir resolver, então eu não vou orar agora, vou resolver, né? E muitas das vezes, a forma que ela quer resolver não vai trazer bons frutos. E aqui, Paulo está ensinando, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não é para ficar ansioso de nada. Pega essa ansiedade aí, ó, que tá batendo no teu coração, ó. E aqui ele fala, ó, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Por que ele tá falando, né? Para ser conhecido diante de Deus com oração e súplica. Súplica você tá chorando, você tá suplicando para Deus o socorro. Às vezes a pessoa ela não quer chorar para Deus. Ela não quer demonstrar fraqueza para Deus. Mas tenha consciência de que nós somos seres humanos e somos fracos mesmo. Somos fracos, somos falhos. A nossa força, ela vem de Deus, né? A nossa força vem de Deus, o nosso ânimo vem de Deus, tudo que a gente tem hoje vem de Deus. E por isso que a gente tem que buscar nele esse socorro, né? E aí ele fala, olha, súplicas, né, com ações de graças. Por quê? Porque eu já creio que Deus já me ajudou, então eu vou agradecer. Então como é que eu vou fazer? Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Como sempre, né, eu uso os meus exemplos. Há um tempo atrás, né, foi no ano passado, ano retrasado, eu tinha voltado de uma viagem, né, no mês de outubro. Voltei de uma viagem e quando eu voltei da viagem, a minha máquina tava quebrada, né? Ela quebrou. Ela parou, ela só centrifugava, né? E era um tempo que minha filha sujava muita roupa na creche. E para melhorar, né, a situação, o meu esposo tinha ido embora de casa, bem nessa mesma época. Então, olha quantas situações que nos deixa preocupados e ansioso, né? Então eu comecei a pensar em um monte de coisa. Eu falei, preciso trabalhar, vou precisar comprar uma máquina, é tanta coisa, né? Só que Deus, ele já tinha suprido, né? Deus já tinha enviado um tanquinho para mim poder lavar roupa. E o que aconteceu? Eu passei 7 meses com essa questão, né? E aí eu fiz o quê? Orando a Deus. Eu falei, Senhor, prepara de uma máquina, meu Deus. Porque tá ficando difícil, eu moro em apartamento, demora para secar. E fui apresentando para Deus. Eu falei, mas eu já rendo graças pela minha máquina nova. Eu creio que o Senhor tem mandado o melhor, né? Veio uma pessoa aqui para olhar a minha máquina, para poder arrumar, né? Meu esposo sempre falava que que ele ia mandar arrumar a máquina. Eu falava, mas ela precisa ser trocada, precisa comprar uma nova, né? Mas o que vier, glórias a Deus e aleluia. E eu orando a Deus. Né? E aí eu descansei no Senhor, porque quando você ora, você entrega a Deus, você rende graças, né? Você já crê que aconteceu, realmente as coisas acontecem. E aí quando chegou um tempo, né? Era um tempo que ia começar a esfriar, então as roupas iam demorar mais para secar, tava me dando mais trabalho para lavar, né? Então eu peguei e falei, eu orei a Deus, eu falei, Senhor, envia, né? Envia a máquina tal, envia a providência. E aí, meu esposo, ele tinha pegado, mesmo ele não estando fora, não estando dentro de casa, ele estava, né, morando em outro lugar. Ele falou assim, vê quanto que tá a máquina nova. E aí eu pesquisei tudo, falei pra ele, aí ele falou, nossa, tá muito caro. Nesse mês não dá pra me comprar, mas depois eu vou ver se eu compro, né, parcelado que ele ia comprar. E aí eu peguei, assim que ele desligou o telefone, foi na hora que ele desligou, eu peguei e falei, Senhor, o homem tem dito pra mim que
só vai poder mês que vem. Mas, Senhor, dá pressa em me responder. Senhor, tem misericórdia de mim. Dá pressa em atender as minhas petições, porque eu não sei como é que vai ser. E expliquei para Deus. Pedi para Ele socorro imediato, porque naquele momento, sim, estava precisando. Na fase que eu estava, eu passei 7 meses, né, de boa, né, eu orava tudo, mas naquela época já estava estreitando para mim. E aí, aquilo ali traz, né, quando você vê que o caminho está se estreitando, você fica com medo, você fica inseguro, você fica, sabe, preocupado como que vai ser. E aí, eu peguei e pedi para Deus, né, dar pressa em me responder. E aí, naquele dia, né, na verdade no dia seguinte, eu fui para a igreja, era um culto do financeiro, na segunda-feira, né, e Deus pegou e usou o profeta e falou assim: hoje mesmo eu vou fazer um sinal para mostrar que eu sou Deus na sua vida. E aí, quando eu saí do culto, que eu cheguei em casa, meu esposo ligou e ele falou: olha, eu tô tentando fazer a compra da máquina aqui, mas eu não tô conseguindo. Tenta no seu e-mail, porque o e-mail dele não tava tendo acesso. E aí eu peguei e falei pra ele assim, eu até brinquei com ele e tentei, né? Tentei fazer lá. Eu falei, eu só vou fazer se você falar que me ama, né? Tava brincando com ele. Aí eu tentei fazer o acesso lá e não consegui. Até pra mim não tava dando jeito. E ele tava nervoso, tudo. Eu falei, fique em paz, é tudo no tempo de Deus. E quando desliguei, eu orei de novo. Eu falei, Senhor, olha, se é da tua vontade que essa máquina venha até mim, cogita os meios. Mas se não é, eu aguardo o tempo certo. E eu já rendo graça porque eu creio que minha máquina nova vai chegar, né? E fui dormir. Mesmo não tendo conseguido comprar a máquina, tudo. Fui dormir, né? Porque quando você tá ansioso, irmão, você não dorme. Quando você tá carregando problema com você, você não dorme. Mas quando você lança para Deus, você descansa. E o que aconteceu? Isso foi numa segunda noite. Quando foi terça-feira de manhã, ele me mandou o print da conta paga. Olha, comprei a máquina. E ele comprou à vista, não foi nem parcelado. Pra glória de Deus. A máquina maior do que a que eu tinha. E veio perfeita, bonita, do jeito que eu queria. Da cor que eu queria. Tudo do jeito que eu queria, Deus preparou. E aí você pode olhar assim e falar, nossa, irmão, mas é só uma máquina. Dava pra lavar roupa na mão. Só que a minha filha tava com pouca roupa. A minha filha passou, sabe, um ano sempre ficando doente, né? Ela sempre ficava gripada, eu tinha que sempre levar no médico. A gripe era tão forte que dava conjuntivite nela. Tinha que tomar antibiótico, né? O colírio era antibiótico, era só com receita. Então, assim, você olha, parece ser algo simples, né? Mas que acarretava um grande problema dentro de casa, né? E eu, em todo momento, eu rendia gratidão a Deus, porque eu creia que Ele estava ouvindo as minhas orações e que Ele me respondia. E naquele momento foi o que eu precisava, de um socorro imediato mesmo. Então, sabe, a gente tem que sim aprender a esperar o tempo de Deus para que se cumpra as suas promessas, para que se cumpra, né, o melhor. Porque às vezes, precipitadamente, a gente vai lá, toma um passe e compra qualquer coisa. Porque se fosse por Ele, e se eu fosse na ansiedade, né, logo quando quebrou a máquina, eu tinha comprado uma qualquer, uma simplesinha, sabe? Um paliativo ali que só iria resolver naquela hora, né? Mas que poderia mais pra frente quebrar de novo, porque seria algo usado. Eu falei, não, eu espero melhor. Eu aprendi a esperar pelo melhor. Às vezes a gente tá ansioso, irmão, porque a gente quer adiantar, né, o tempo da promessa. A gente quer que as coisas sejam respondidas ontem, né? E não conseguimos esperar. E o que a gente recebe? Algo paliativo que não vai resolver verdadeiramente o seu caso, né? Então, é algo que naquele momento pode até te trazer uma paz até, né? Momentânea. Porque você resolveu do seu jeito. Mas do jeito de Deus é melhor. Porque é perfeito, né?
Quando Deus, ele opera, é perfeito. E ele tá falando, aqui Paulo, ele tá falando, olha, não fica ansioso não, lança para Deus o seu problema. Ora a ele, pede socorro. Tá precisando de socorro imediato, irmão? Faz que nem eu fiz. Senhor, dá pressa em me responder. Senhor, se é da tua vontade, ó. Me ajuda nisso aqui, dá pressa. E eu não peguei e não falei para Deus, Senhor, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Falei mal do meu marido. Não. Eu falei, o homem está falando dessa forma. Mas o Senhor é Deus. Porque, irmão, não importa quem vai te abençoar. Pode ser seu marido, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser um estranho. Quando eu falei do homem, né? Era a forma que eu estava me referindo a qualquer pessoa, né? Então, eu deixei claro para Deus, Senhor, o Senhor me abençoa do jeito que o Senhor quiser. O Senhor usa quem o Senhor quiser para me abençoar. Seja um desconhecido, nunca me viu na vida. Então, irmão, lança para Deus. É uma porta de emprego que você precisa? Pega, ora a Deus. Não diminui aquilo que você está passando, né? Porque muitos podem olhar assim o que eu falei a respeito da máquina e falar, vai encher o saco de Deus por causa de uma máquina. Mas só quem sabe do seu problema é você. Não diminua o seu problema. O que você tem que fazer é entregar ele na mão de Deus. Você não deve nem diminuir nem engrandecer. Você sabe que ele está aí. Você sabe que isso aí está na sua vida, né? Então, que nem você sabe que você tem passado uma crise de ansiedade e que é sério o que você está passando. E o que você vai fazer? Vai buscar tratamento, irmão. Você lança para Deus, ora a Deus, né? Mas também busca um tratamento. Peça para Deus, Senhor, me mostra aonde que eu devo ir para poder tratar disso, porque está prejudicando a minha vida. É algo, não é uma ansiedade assim momentânea, mas é algo que prejudica, né? Prejudica a sua vida. Você começa a ter pensamentos, sabe, que leva até mesmo à morte. Leva até mesmo a uma tentativa de suicídio. E é muito sério isso. E as pessoas que não sentem o que você está sentindo, têm a tendência a diminuir o que você está sentindo, né? Ela tem a tendência a falar, isso aí não é nada. Só ora e vai dormir. Você tem que lançar para Deus? Sim. Vai orar sim. Mas busca também um tratamento, irmão. Busca ali. Eu não quero tomar medicamento, eu não gosto. Eu também não gosto de medicamento, eu detesto. Mas olha aqui o tipo de tratamento que Deus passou para mim. Isso aqui é uma terapia, né? Eu tenho que ficar apertando aqui os botãozinhos 3 vezes ao dia. É como se fosse um remédio. Só que para mim, eu consigo fazer. Eu não consigo tomar comprimido, tomar remédio, né? Eu já tentei. E eu sempre paro. Porque, sabe, fica engasgando, me dá mal-estar. Então eu orava a Deus, Senhor, eu sei que precisa tratar, mas me envia uma forma de tratar. Na semana passada eu passei por uma crise de ansiedade muito forte. E quando vem as crises de ansiedade, eu não consigo fazer as coisas. Eu travo, sabe? E eu tô aprendendo a me respeitar. Eu tô vendo o que eu tô passando, né? Então eu me respeito. Eu pego, me acalmo, né? Vou fazer umas meditações, né? Eu vou fazer algo ali que eu consigo dar conta, mas não fico me sobrecarregando com atividades, a qual às vezes vem pessoas de fora querendo jogar, né? Coisas para você fazer. E eu falo, não, vou fazer o que é meu, né? De fazer e o que eu dou conta, o que eu não dou, espera. O que eu não dou conta, espera. Então, eu não paro pela ansiedade, mas eu tô aprendendo a lidar com ela. E eu sei quando está me dando essas crises. É algo desesperador, né? E aí foi onde eu fui no médico, falei, né? Tava fazendo pilates ali e falei com o meu instrutor. Que ele, o meu instrutor de pilates, ele que faz, né? Aí ele pegou e falou, você tá sentindo o quê? Eu falei, eu tô sentindo dor nas costas, tô sentindo dor aqui, ali. Era nos órgãos, porque, irmão, afeta os seus órgãos. Parece que não. Afeta o rim, afeta o fígado, né? Vai afetando os seus órgãos, a ansiedade, né?
E ali eu falei pra ele, e aí ele começou a colocar, tanto que minha orelha tá cheia de pontinho, olha só como tá cheia, né? Por quê? Ele foi colocando onde eu falei que tava sentindo dor, onde eu falei que tava com as questões, falei da ansiedade, falei que eu não estava conseguindo dormir, não tava conseguindo dormir, ia dormir 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, com pensamento acelerado, né? Então, é muito sério isso, e as pessoas gostam de diminuir, porque se elas não sentem, né? Se elas não sentem, elas não vai ter muito o que falar, né? Então, eu tô falando aqui, ó, você tá ouvindo de uma pessoa que entende o que você tá passando, né? Eu entendo o que você tá passando, porque eu também passo, mas eu também entendo que você não deve se deixar parar por isso, né? Que você consegue vencer. Você tem que buscar os caminhos certos, né? A medicina tá aí para isso, né? Tem Deus, principalmente Deus, porque aqui tá falando, olha, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quer dizer, a paz de Deus, ela vai vir primeiro. Quando você obedece, quando você pega e faz o que está sendo orientado, você vai ter paz, irmão. Eu consegui, né? Porque nem ir no instrutor eu não estava conseguindo, pra você ter ideia. Às vezes você sabe onde tem o tratamento, mas você não consegue ir lá, né? Então eu peguei e orei a Deus, falei, Senhor, me ajuda a me levantar dessa ansiedade, porque eu tô vendo que tá querendo me pôr no chão mesmo, né? Então, fui lá, consegui passar no médico e graças a Deus fui superando essa dificuldade, né? Hoje ainda tô com um pouco de ansiedade, né? Mas tá menos. Hoje eu tô fazendo o que eu tô dando conta de fazer, né? Não, eu tô dormindo à noite, graças a Deus, e eu tô dormindo cedo, pra glória de Deus, né? Então, pra mim, isso é uma vitória. Conseguir dormir à noite, dormir bem, sabe? Dormir cedo, pra mim é uma vitória muito grande. Então, né, que você venha lançar a sua ansiedade pra Deus. E aqui, olha, Deus, ele ensina o que a gente deve pensar. Porque, às vezes você fala, ai, mas eu só vou orar. Orar é muito importante, é o principal instrumento que você tem nas suas mãos, é a oração, né? Mas olha aqui também o que ele ensina que a gente deve praticar, olha, no versículo 8, ó, em que pensar, né? Porque a ansiedade é um pensamento acelerado. E ele tá falando aqui, ó, o que você vai pensar? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama e de se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, o Deus da paz será convosco. Então ele está falando aqui, olha, sabe por que muitas das vezes você está acelerado? Né? Você está pensando em coisas que não vai frutificar na sua vida. E ele está falando, o que você deve pensar em coisas que são respeitáveis, verdadeiras? Porque às vezes você está pensando numa mentira. Como você vai contar uma mentira? Ou na mentira que alguém contou para você. E aí você fica remoendo, ai, não acredito que mentiu para mim. Ai, falou assim, falou assado, né? E tá falando de coisas amáveis, né? É justo. Ai, eu vou brigar com fulano, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Às vezes você tá ansioso porque você quer, sabe? Brigar, contender com os outros. Ai, eu tinha que falar isso com fulano, ele tinha que ouvir, né? E aí aquilo ali tira o teu sono, porque você quer brigar com a pessoa. Então, irmão, você fica ansioso com coisas que só vai te destruir, né? Só vai te destruir. E ele tá deixando claro, olha o que você tem que pensar, ó. O que é respeitável. Pensa no que é respeitável primeiramente com você também. Se respeite, se ame, né? Tratar com o respeito próximo. Então, irmão, às vezes, né? As pessoas estão até te respeitando, mas você não consegue se respeitar. Respeitar os seus limites, que nem eu falei aqui, olha, quando eu tô nas minhas crises, né, eu faço o que eu dou conta.
Tem pessoa que vem falar, precisa arrumar casa, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Tem. Você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa... Tem um monte. Você precisa cuidar melhor dos seus filhos. Você precisa ensinar seu filho. Aí vem professor, vem irmão na igreja, vem um monte de gente falar o que você tem que fazer. E só vai te sobrecarregando, né? Que aí você fica, verdade, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que fazer aquilo outro. E aí você só se sobrecarrega. E aí você não se respeita. Ninguém vai saber respeitar o seu limite se você mesmo não se respeitar. Então, eu pego e eu limpo a casa, deixo a casa limpa. E aí as pessoas começam a sujar. E eu já deixo claro, olha, não vou limpar. Você sujou, você limpa. Né? Porque senão, irmão, você passa o dia inteiro limpando casa. E aí as coisas que você queria fazer, você não consegue. Às vezes você não consegue fazer uma unha, você não consegue arrumar um cabelo, né? As mulheres aí. O homem não consegue cuidar da saúde, fazer uma academia, porque só tá na tarefa do dia a dia e não consegue se amar, não consegue tirar um tempo pra si. E isso sobrecarrega também. Porque você sente que tem um lado da balança que tá pendendo, né? Então vamos equilibrar a balança. Lança suas ansiedades para Deus. Faz o que é possível para você naquele momento, né? Tá impossível para você, ora a Deus. Senhor, me dá estratégia, me dá sabedoria, cogita os meios no tempo certo para mim poder fazer. Eu ficava muito ansiosa porque eu queria evangelizar. Eu queria evangelizar e eu não tinha essa possibilidade. Deus cogitou os meios. Hoje meu esposo está de férias. Posso ali, né, evangelizar no dia que ele estiver em casa. É no tempo certo. E aí Deus me trouxe a clareza. Olha, você se cobra tanto. Você se cobra tanto por não evangelizar, só que quando você está no canal do YouTube, você está fazendo um evangelismo também. Porque, irmão, eu não estou aqui pregando igreja. Eu estou aqui pregando a Cristo. Você tem que conhecer Jesus. Você tem que conhecer, a palavra da verdade, a palavra de Deus. É isso que você precisa conhecer, né? É a palavra de Deus. Eu preciso ir para a igreja? Sim, precisa, né? É necessário que você esteja lá. Mesmo eu pregando aqui, mesmo eu sendo pastora, né? Deus me dá conhecimento, dá sabedoria, né? Mesmo assim, eu não deixo de ir para a igreja. Por quê? Porque lá Deus me responde no mais profundo e no oculto, né? Deus, nossa, coisas assim, Deus revela muitas coisas para mim. E é lá onde vem minhas inspirações também para trazer a palavra aqui. Então, irmão, eu não devo eu usar de algo e excluir outro. Então, eu tô falando aqui, eu tô usando o canal do YouTube para transmitir a palavra, mas eu não devo deixar de congregar e nem você também deve deixar de congregar só porque você tá me ouvindo aqui no YouTube. Ou você está ouvindo outras pessoas no YouTube. Você não deve deixar de congregar. A palavra mesmo diz, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Se você ler lá também, isso aqui foi no Novo Testamento. O Novo Testamento falou essa palavra, né? Foi até Paulo, se eu não me engano, que falou. E lá no Velho Testamento você vê Deus mandando construir um templo, construir a tenda, né? Ali para quê? Para que fosse um lugar de adoração, né? E que quando a gente se colocasse ali diante de Deus, né? Ele responderia a nós. Então tem até uma palavra, né? Que eu deixo sempre anotada aqui no fundo da minha Bíblia, que eu deixei uns risquinhos aqui, né? Tá aqui, não é de 2 Crônicas, não. Ixi, é 2 Crônicas também, mas aí eu ia falar a outra. Vamos lá. Vamos abrir, né, na passagem. Já vou encerrar o vídeo. Fala sobre Salomão, né? Aqui, 2 Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então os ouvireis dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que fizer neste lugar. Aqui foi quando Salomão, aqui já é Salomão, foi quando Salomão construiu o templo, né? Moisés construiu a tenda, que também era um lugar de adoração. Aqui Salomão construiu o templo,
para lugar de adoração. E Deus está falando aqui, olha, se o meu povo me buscar, se humilhar, os meus olhos estarão atentos, os meus ouvidos estarão abertos a toda a oração que eles fizerem neste lugar. Tá escrito aqui, ó, 2 Crônicas 7, 14 e 15. Leia você na sua casa, né? Você vai ver isso. Então quer dizer o quê? Deus está falando desde o começo, olha, ora, suplica para mim. E aqui, ó, na casa dele também. Você vai fazer na sua casa? Faça, mas também faça na casa de Deus. Não pegue e queira servir a Deus do teu jeito. Ah, mas eu não conheço uma igreja. A hora que Deus vai te mostrar uma. Aqui eu estou hoje, foi Deus que me mostrou. Não foi minha mãe, não foi meu pai, não foi Deus. Porque meu pai é católico, né? Minha mãe é assembleiana. Eu não sou da assembleia. Porque Deus escolheu para eu crescer aonde eu estou hoje, né? Cada um, Deus tem um lugar para fazer essa pessoa crescer. E aqui eu só estou sendo, né, um instrumento de Deus para te falar, né, da palavra do Senhor. E aí a questão de converter o coração é tu e Deus. Eu tenho nada a ver com isso. Não converto ninguém, não salvo ninguém, não curo ninguém. E eu não sei fazer isso. Deus é que sabe. Nossa, o negócio deu até um brilho aqui no meu olho. Um trovão não, acho um raio, né? Então Deus está falando aqui, né, que você não deve excluir o fato de ir na casa do Senhor, tá? Então vai lá, vai buscar, né? E ele tá falando aqui, olha, no versículo 9, né, de Filipenses 4, né? Versículo 9 diz assim, né, ó: "E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco", né? Eita, que meu despertador tá uma benção aqui. Então, ele tá falando aqui, olha, segue o exemplo, né? Segue o exemplo, tem exemplo. A pessoa, ela passou por essa dificuldade, ela venceu e você também vai vencer. Porque muitas das vezes a gente quer seguir exemplos de derrota, né? Então, vamos seguir aquele que é exemplo, sabe, de superação. Olha, aquela pessoa, ela superou a depressão. Aquela pessoa, ela superou a crise de ansiedade. Aquela pessoa, ela superou um divórcio, uma separação. Aquela pessoa, ela superou, sabe, a escassez. Se você continuar a leitura, você vai ver aqui Paulo falando: olha, eu sei viver no tempo de abundância, eu sei viver no tempo de escassez, porque eu já passei, né? Então, ele diz aqui, né, que ele sabe ser humilhado, né? Mas mesmo assim, ele não deixou de se alegrar no Senhor. Ele superou. Então, irmão, eu já passei muita dificuldade, para a glória de Deus, já superei. E você também vai superar, você também vai passar. Você vai vencer isso aí. Essa luta que veio para sua vida não é para te derrubar, irmão. Se põe de pé, né? Ouça a Deus, entregue para Deus aquilo que você não está conseguindo dar conta. E Ele vai te dar estratégia para vencer. Porque Deus, Ele não tira o problema, Ele te dá estratégia para você vencer o problema, né? Então, muitas das vezes a gente fica assim, a gente quer ser livre de problemas, né? Aí a gente fala, nossa, acabei de resolver de um lado, apareceu do outro. Irmão, Deus, Ele vai te ajudar a passar por isso. Tanto que Ele fala na palavra que quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Se passares pelo fogo, não te queimará. Deus, Ele tá com você, irmão. Olha Daniel, leia lá o livro de Daniel. Daniel, ó, os amigos de Daniel foi lançado na fornalha ardente, né? Quem lançou eles morreu queimado, menos os que estavam lá dentro, porque estava confiando em Deus. Daniel foi lançado na cova dos leões. Ele estava diante do problema, mas ele dormiu dentro da cova dos leões, os leões famintos. Ele dormiu lá. E o leão jejuou, o leão não comeu ele. O leão comeu aqueles que, né, se levantou contra ele. Mas a vida de Daniel não. O problema não consumiu esses homens. Por quê?
Porque eles colocaram a confiança deles em Deus. Eu preciso usar da medicina, às vezes, preciso, mas a minha confiança tem que estar em Deus. Eu preciso trabalhar, eu preciso investir, preciso olhar minha vida financeira com mais cuidado, preciso, mas a minha confiança está em Deus. E a minha fidelidade tem que estar em Deus. Né? No meu casamento a mesma coisa. Eu preciso cuidar do meu marido, preciso cuidar da minha casa, zelar, preciso. Só que a minha confiança está em Deus. Eu não tenho que ficar, sabe, fazendo um malabarismo dentro da minha casa para a pessoa não ir embora. Se ela quer, ela pega as malas dela e vai, né? Porque aí já é outra coisa, é outro assunto, é ela com Deus. Mas eu tenho que fazer minha parte. Mas não posso me sobrecarregar também. Porque, irmão, se deixar, a gente se sobrecarrega com a atividade de casa, né? Então, cuide, ó. Fez a sua tarefa de casa, você, né, deu o seu melhor, tratou com amor, com carinho, com respeito. Você fez o que estava ao seu alcance. Agora a pessoa tá toda hora te ameaçando de ir embora. Ó, tchau. Vai com Deus, né? Às vezes Deus permite a pessoa assim, que ela quer ver, ai, ela vai se humilhar nos meus pés, né? E Deus tá falando aqui, ó, você tem que se humilhar pra Deus. Se humilha pra Deus, tá? Seu casamento tá na mão de Deus. O que Deus uniu, o homem não separa. Né? Hoje, pra glória de Deus, meu casamento tá restaurado, não me divorciei, né? Porque se fosse na minha ansiedade, tinha me divorciado. Tinha tomado atitude precipitada, não tinha pensado, ia lá na minha vontade, sabe? Eu quero ser livre, né? Tinha me divorciado. E aí, Deus cogitou de restaurar o casamento. Olha o processo que eu iria passar. Mas pra glória de Deus, meu casamento está restaurado. Pra glória de Deus, fiquei sensível à voz de Deus. Lancei a ansiedade para Deus, as preocupações, os medos. Lancei para Ele e pra glória de Deus, minha vida tá andando, tá de pé. Né? Meu casamento tá de pé, cada dia mais abençoado, com mais amor, carinho e respeito. Né? Está melhor do que estava antes. Para a glória de Deus. É pra glória de Deus, irmão. É Deus que faz a obra. Deus está fazendo a obra em mim, está fazendo nele. Porque Deus é perfeito. E a mudança começou em mim. Quem começou a mudar foi eu. Eu comecei a mudar minha forma de pensar, minha forma de falar, minha forma de agir. Comecei a equilibrar a balança, né? Então, às vezes eu falo assim, no impulso, parece até que eu sou grosseira. Mas quando eu tô conversando com a pessoa, eu não sou dessa forma. Eu procuro falar mais mansamente, para ela não achar que eu tô, tipo, mandando, né? Que eu estou ali brigando. Então, eu muitas das vezes tenho que ponderar na minha forma de falar, né? Não ser impulsiva no jeito que falo. Então, irmão, é um trabalhar. É um trabalhar. A gente tem que trabalhar cada dia mais no nosso eu. Então, era isso. Esta é a palavra de Deus para hoje. Glorifico a Deus porque me ajudou a superar aqui essa dificuldade de fazer o vídeo pro YouTube, porque para mim estava sendo muito difícil. Mas hoje foi um romper de Deus na minha vida. E eu creio em nome de Jesus que muitas coisas que também estavam paradas na sua vida, Deus ele está rompendo com essas barreiras e você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Fique da paz, Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus.